Ninguém nunca te disse isso de forma clara, mas existe um motivo profundo pelo qual algumas pessoas parecem estar sempre no lugar certo, na hora certa, enquanto outras lutam a vida inteira sem sair do lugar. Não é sorte, não é apenas inteligência e definitivamente não é só esforço. Existe um princípio silencioso operando nos bastidores da realidade. Um princípio tão simples que a maioria ignora e tão poderoso que muda destinos quando é aplicado conscientemente. Napoleon Hill passou mais de 20 anos convivendo com pessoas que construíram impérios, e quanto mais ele observava, mais percebia que o sucesso não começava nas grandes decisões visíveis, mas em algo aparentemente pequeno, quase invisível. A maneira como essas pessoas organizavam o próprio mundo. E aqui está o detalhe que prende a atenção. Não era sobre limpeza, estética ou perfeccionismo. Era sobre ordem. Ordem como estado interior, refletido no exterior. Hill percebeu que antes de grandes viradas financeiras, antes de contratos importantes, antes de decisões que mudariam o rumo de suas vidas, esses homens e mulheres criavam ordem ao redor de si. Eles alinhavam o espaço físico como quem alinha a mente, como quem prepara um terreno antes da semente. E sem perceber, Hill estava tocando em algo que textos antigos já ensinavam há milhares de anos, que o caos nunca foi o ambiente onde a criação acontece. Desde o princípio, a própria narrativa da criação começa com uma ideia poderosa. Havia confusão, havia vazio, havia desordem, e então a ordem foi estabelecida. A vida não surgiu do caos mantido, mas do caos organizado. E isso não é apenas uma metáfora espiritual, é uma lei que atravessa o tempo, a filosofia e a experiência humana. Onde há ordem, algo flui. Onde há desordem, algo trava. Talvez agora você esteja ouvindo isso e sentindo um leve desconforto, porque no fundo, sabe que sua casa, seu quarto, sua mesa, suas gavetas são um retrato fiel de algo mais profundo. E não é julgamento, é consciência. O mundo exterior sempre conversa com o mundo interior. Ele nunca mente, ele apenas revela. Napoleon Hill observou algo curioso. Pessoas que viviam cercadas de desorganização também tinham dificuldade em organizar decisões, finanças e emoções. Não porque uma coisa causasse diretamente a outra, mas porque ambas eram manifestações do mesmo estado interno. O exterior apenas tornava visível o que já estava acontecendo por dentro. E aqui surge uma pergunta que atravessa gerações. Como algo novo pode chegar, se não há espaço para recebê-lo? Antes de continuar, eu quero que você faça algo simples, mas poderoso. Se isso já está fazendo sentido para você, escreva agora nos comentários este decreto. Eu crio espaço para o novo na minha vida. Não escreva por escrever. Escreva como quem declara, como quem assume uma postura interna. Palavras têm peso quando nascem da consciência. Hill chegou a conduzir um experimento silencioso, quase discreto demais para ser levado a sério pela mente racional. Ele pediu que centenas de pessoas organizassem apenas uma gaveta, apenas uma, mas com uma condição. Enquanto organizavam, deveriam fazer isso com intenção, com presença, com a consciência de que estavam abrindo espaço. Os relatos que vieram depois não falavam apenas de dinheiro inesperado ou oportunidade surgindo, mas de algo mais sutil e profundo: clareza, alívio, movimento, como se algo que estava travado tivesse finalmente começado a fluir.
A filosofia antiga sempre ensinou que a vida responde ao estado de prontidão, não ao desejo vazio, não à esperança passiva, mas à preparação consciente. Preparar-se é um ato de fé prática. É dizer, sem palavras, eu estou pronto. E prontidão não é ansiedade pelo futuro, é alinhamento no presente. Quando você mantém gavetas entulhadas, armários que mal fecham, pilhas de coisas que nunca usa, o que está sendo comunicado não é apenas desorganização física, é apego, é medo, é a tentativa inconsciente de segurar o passado por insegurança em relação ao futuro. A filosofia de Hill se encontra aqui com uma sabedoria muito mais antiga. Quem tenta reter demais, bloqueia o fluxo. Quem confia, permite que a vida circule. Existe uma diferença profunda entre guardar e acumular. Guardar é consciente. Acumular é medo disfarçado de prudência. E toda acumulação baseada em medo envia uma mensagem silenciosa. Eu não confio que haverá o suficiente. A realidade responde fielmente a essa mensagem. Agora, observe algo importante. Quando você começa a organizar, não apenas o espaço, mas o gesto, algo muda internamente. Você começa a decidir. E decisão é poder. Cada objeto que você toca e escolhe manter ou liberar fortalece o mesmo músculo interno que decide caminhos, oportunidades, limites e prioridades. Pessoas que evitam organizar coisas pequenas geralmente também evitam decisões grandes, não por incapacidade, mas por resistência emocional. Hill dizia que a inércia é o maior inimigo do sucesso, e organização é uma das formas mais simples de quebrar a inércia. É ação concreta, é movimento. E toda vez que algo se move, algo responde. Há uma sabedoria antiga que afirma que a mente precisa de silêncio para ouvir o que realmente importa. O problema é que o caos físico cria ruído mental constante. Mesmo quando você não percebe, parte da sua energia está sendo drenada por coisas fora do lugar, pendências visuais, objetos sem função. Quando o ambiente se organiza, a mente relaxa. E quando a mente relaxa, a intuição encontra espaço para falar. É por isso que tantas ideias surgem em ambientes organizados. Não é coincidência, é consequência. Clareza externa gera clareza interna, e clareza interna gera decisões melhores. No meio dessa jornada, deixa eu te pedir algo importante. Se esse conteúdo está abrindo sua mente, se ele está trazendo clareza ou até desconforto, que também é sinal de verdade, curta este vídeo e se inscreva no canal agora. Isso não é apenas apoio ao canal, é um sinal de alinhamento. Quanto mais pessoas entram em contato com esse tipo de reflexão, mais esse tipo de consciência se espalha. E agora, um segundo decreto, ainda mais forte. Se você sente que está pronto para mudar o fluxo da sua vida, escreva nos comentários. Eu estou pronto para receber o que a vida tem para mim. Escreva e sinta, porque aquilo que é assumido conscientemente começa a se manifestar de forma diferente. Hill percebeu que muitos dos milionários que estudou tinham 3 espaços que tratavam quase como sagrados, não por superstição, mas por entendimento profundo. O espaço onde trabalham, o espaço onde descansam e o espaço por onde entram em casa. Eles sabiam, intuitivamente ou não, que esses lugares funcionavam como pontos de alinhamento, onde se decide, onde se restaura e por onde a vida entra. Quando o espaço de decisão está caótico, as decisões tendem a ser confusas. Quando o espaço de descanso está desorganizado,
O descanso nunca é completo. E quando a entrada da casa está bloqueada, a sensação inconsciente é de bloqueio também. Nada disso é místico. É psicológico, filosófico e espiritual ao mesmo tempo. Organizar não é sobre criar um cenário perfeito. É sobre criar um ambiente que não lute contra você. Um ambiente que colabore com sua mente, com sua energia, com seu propósito. E talvez a parte mais profunda disso tudo seja esta. Quando você organiza com intenção, você está dizendo para a vida que confia. Confia que pode liberar o que não serve mais. Confia que o novo encontrará espaço. Confia que não precisa se agarrar ao passado para se sentir seguro. Essa confiança muda tudo. E ainda estamos só no começo. Existe um momento silencioso que quase ninguém percebe, mas que separa quem permanece preso de quem começa a avançar. É o momento em que a pessoa para de pedir sinais e começa a criar condições. Napoleon Hill dizia que a vida responde não aquilo que desejamos, mas aquilo para o qual estamos preparados. E preparação raramente é confortável, porque exige desapego, exige decisão e exige presença. Organizar é um desses atos simples que parecem pequenos demais para mudar algo grande, mas que carregam um poder oculto exatamente por serem simples. Quando você retira tudo de uma gaveta, de uma prateleira ou de uma mesa, acontece algo curioso. Por alguns segundos, existe o vazio, e o vazio assusta muita gente. O vazio lembra que algo foi embora, que algo terminou, que algo precisa ser substituído. Mas toda filosofia profunda ensina a mesma coisa. O vazio não é ausência, é potencial puro, é o espaço onde algo novo pode nascer. Nenhuma criação acontece em um espaço saturado. Textos antigos já diziam que, antes de qualquer provisão, o recipiente precisa estar disponível. Não adianta desejar mais se tudo já está ocupado. E isso vale para objetos, emoções, crenças e hábitos. Pessoas que mantêm tudo cheio o tempo todo geralmente vivem cansadas, sobrecarregadas e frustradas. Não porque têm demais, mas porque não sabem onde colocar o novo. Hill observou que homens e mulheres prósperos tinham algo em comum além da disciplina. Eles não tinham medo de liberar. Sabiam descartar, sabiam doar, sabiam encerrar ciclos. E essa habilidade não vinha da abundância material, vinha da confiança. Quem confia não se apega. Quem se apega demais revela medo disfarçado de cuidado. Existe uma frase antiga que atravessa culturas. Aquilo que você tenta segurar com força acaba escapando, mas aquilo que você confia ao fluxo retorna multiplicado. Organização é um exercício silencioso de confiança. Cada objeto que você decide deixar ir é uma afirmação interna de que você acredita que a vida continua suprindo. E aqui, algo importante precisa ser dito. Não é o ato físico isolado que transforma, é o estado interno, enquanto você age. Organizar com raiva, com reclamação, com sensação de castigo, reforça exatamente a energia que você quer mudar. Mas organizar com presença, com gratidão e com intenção transforma uma tarefa comum em um ritual de alinhamento. Hill percebeu que muitas pessoas até organizavam, mas deixavam o caos voltar rapidamente. E isso revelava algo profundo. Elas não estavam mantendo a intenção viva. Ordem não se sustenta sem consciência. Assim como qualquer mudança interna, ela precisa ser cultivada. Não com rigidez, mas com atenção. Quando você devolve algo ao lugar depois de usar, não está sendo obsessivo, está reafirmando um compromisso consigo mesmo.
quando percebe um espaço começando a se desorganizar e decide ajustar antes que vire avalanche, está dizendo algo poderoso. Eu não deixo minha vida sair do controle por descuido. E esse hábito começa a transbordar para outras áreas. Pessoas organizadas tendem a ser mais pontuais, mais confiáveis, mais claras na comunicação. Não porque são melhores, mas porque a ordem externa treina a disciplina interna. E disciplina é a ponte invisível entre intenção e realização. Existe também algo que quase ninguém comenta, mas que Hill notou repetidamente. Ambientes organizados reduzem vergonha. Pessoas que vivem no caos frequentemente evitam visitas, evitam oportunidades, evitam abrir portas, literal e simbolicamente. E essa evitação corrói a autoestima de forma silenciosa. Quando você organiza, algo se recompõe dentro de você. Surge um senso de dignidade, um sentimento de eu cuido de mim. E autoestima é um dos maiores ímãs de oportunidades que existem. Agora, respire fundo por um instante e perceba se algo em você já começou a mudar apenas por ouvir isso. Porque transformação verdadeira começa antes da ação visível. Ela começa no reconhecimento. No meio dessa jornada, se você sente que esse conteúdo está tocando algo profundo, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso agora. Às vezes, a mudança que você espera começa quando você se torna canal para que outra pessoa desperte também. Existe ainda uma dimensão mais sutil dessa história. Quando o ambiente está organizado, a mente para de gastar energia lembrando pendências. Não existe mais aquele ruído constante rodando em segundo plano. Preciso arrumar isso, depois resolvo aquilo. Não sei onde está aquilo outro. Quando esse ruído some, sobra algo raro nos dias de hoje: silêncio interno. E no silêncio, a intuição finalmente encontra espaço para ser ouvida. Muitas pessoas dizem que não sabem qual decisão tomar, qual caminho seguir, qual oportunidade aceitar. Mas poucas percebem que não conseguem ouvir a própria intuição, porque vivem cercadas de estímulos desorganizados. Ordem cria silêncio. Silêncio cria clareza. Clareza cria direção. Hill registrou que muitos empresários diziam ter suas melhores ideias em ambientes organizados. Não por acaso, mas porque a mente não estava ocupada apagando incêndios visuais e emocionais. A criatividade precisa de espaço para circular. E agora, eu quero que você escreva mais um decreto, talvez o mais importante até aqui. Se você sente que quer mais clareza, mais direção e mais leveza, escreva nos comentários. Eu escolho viver em ordem e clareza. Não subestime o poder desse gesto. Assumir publicamente uma decisão fortalece o compromisso interno. Existe também o fator do tempo, algo que Hill considerava um dos maiores ativos dos bem-sucedidos. Pessoas organizadas recuperam tempo. Tempo que antes era gasto procurando coisas, lidando com frustração, resolvendo pequenos caos diários. Organização não rouba tempo, ela devolve tempo. E tempo devolvido é vida devolvida. Quantas horas da sua vida já foram perdidas lidando com desorganização? Quantas oportunidades foram adiadas porque você estava cansado demais, confuso demais, sobrecarregado demais? Criar ordem é um investimento que retorna em forma de energia, foco e disponibilidade. E talvez a maior mentira que alguém pode contar a si mesmo seja: eu não tenho tempo para organizar. A verdade é exatamente o oposto.
A falta de organização é o que está roubando seu tempo de forma invisível. Hill dizia que pessoas em dificuldade financeira muitas vezes ficam paralisadas. Não sabem por onde começar. Então, não começam. Organizar quebra esse ciclo porque é ação imediata, concreta e possível. Você não precisa de dinheiro para organizar. Não precisa de casa grande. Não precisa de móveis caros. Precisa apenas de decisão. Uma gaveta organizada gera impulso. Impulso gera movimento. Movimento gera novas possibilidades. Nada muda na estagnação. E estamos nos aproximando de algo ainda mais profundo. Existe um ponto em que a organização deixa de ser apenas prática e se torna identidade. Não é mais algo que você faz de vez em quando, é algo que você passa a ser. Pessoas que vivem em ordem não estão apenas com a casa arrumada, estão com a mente mais leve, com o coração menos sobrecarregado e com a visão mais clara. E essa clareza começa a se refletir em escolhas melhores, relacionamentos mais saudáveis e oportunidades mais alinhadas. Napoleon Hill percebeu algo que poucos tiveram coragem de afirmar com tanta convicção. Sucesso não é um evento isolado, é um estado contínuo de alinhamento. Quando o mundo exterior reflete ordem, o mundo interior entra em harmonia. E quando há harmonia interna, a vida responde de maneiras quase inexplicáveis para quem observa de fora, mas perfeitamente coerentes para quem vive por dentro. Há uma sabedoria antiga que ensina que tudo aquilo que cresce precisa de espaço. Plantas precisam de solo solto. Ideias precisam de mente aberta. O novo precisa de lugar para pousar. Quando não há espaço, nada floresce. E talvez você esteja percebendo agora que não é que a vida não queira te entregar mais, é que não havia onde colocar. Quantas vezes você pediu mudança, mas manteve tudo exatamente como estava? Quantas vezes desejou algo novo, mas segurou com força o velho por medo? A organização revela essas contradições de forma honesta. Ela mostra onde você diz que quer avançar, mas ainda resiste em liberar. E aqui está algo essencial. Liberar não é perder. Liberar é confiar. Quando você doa o que não usa, quando descarta o que não serve, quando cria espaço conscientemente, você não está ficando com menos. Está se posicionando para receber melhor. Hill relatava que pessoas que mantinham esse hábito de organização intencional começavam a perceber mudanças em cascata. Primeiro vinha a sensação de alívio. Depois, uma clareza mental inesperada. Em seguida, pequenas oportunidades surgiam. Um contato, uma ideia, uma solução simples para um problema antigo. Nada espetacular aos olhos externos, mas profundamente transformador para quem vivia aquilo. E isso não acontece por mágica teatral. Acontece por alinhamento. A vida se organiza em resposta à ordem que você estabelece. Existe também algo profundamente humano nesse processo. Quando você organiza, você se prova capaz. Você restaura a confiança em si mesmo. Você mostra para sua própria mente que consegue cuidar, decidir e concluir. E essa autoimagem fortalecida muda a forma como você se apresenta ao mundo. Pessoas confiam mais em quem demonstra clareza. Oportunidades chegam mais facilmente a quem parece preparado para recebê-las. Agora, pare por um instante e seja honesto consigo. Se alguém entrasse hoje no seu espaço mais íntimo, o que ele comunicaria sobre você? Caos? Sobrecarga? Medo? Ou cuidado, presença e intenção?
não como julgamento, mas como leitura, porque o ambiente sempre fala, mesmo quando você tenta não ouvir. E agora chegamos ao ponto mais importante de tudo isso. A organização só funciona quando se transforma em ação. Não adianta concordar, se emocionar ou entender intelectualmente. O poder está no fazer. E o momento de fazer é agora, não amanhã, não quando sobrar tempo, não quando tudo estiver perfeito. O momento perfeito nunca chega. O agora é tudo o que existe. Depois que este vídeo terminar, escolha um espaço. Pequeno, uma gaveta, uma prateleira, um canto. Não escolha o mais difícil, escolha o mais acessível. E por 30 minutos, apenas 30, organize com presença. Toque cada objeto. Decida conscientemente. Libere o que não serve. Crie espaço. E enquanto faz isso, mantenha uma intenção clara, simples e honesta. E agora, o decreto final. Se você sente que está pronto para assumir uma nova postura diante da vida, escreva nos comentários. Eu organizo o meu espaço e a vida responde. Escreva como quem firma um compromisso, porque aquilo que é assumido publicamente ganha força interna. Se este conteúdo te ajudou de alguma forma, se ele trouxe clareza, leveza ou direção, se inscreva no canal agora, curta este vídeo e compartilhe com alguém que você sabe que está sobrecarregado, perdido ou travado. Às vezes, uma simples mudança de perspectiva é tudo o que alguém precisa para começar de novo. Lembre-se, organização não é castigo, é cuidado. Não é obrigação, é preparação. Não é controle, é alinhamento. Você não está apenas arrumando coisas, está ajustando o terreno onde sua vida acontece. E quando você faz a sua parte, criando ordem, clareza e espaço, a vida faz a dela, preenchendo esse espaço com aquilo que corresponde ao novo estado que você escolheu viver. Não espere por um sinal maior. Este é o sinal. Não espere por mais força. A ação cria força. Não espere por mudança. Seja o ponto onde ela começa. Agora vá. Organize. E observe atentamente como a vida começa a se organizar ao seu redor. Se isso falou com você, escreva o decreto. Curta, se inscreva e compartilhe. E depois, observe. Porque quando há ordem, o caminho aparece.